Então, o que é que acontece? Já tem bem um mês, né, mais ou menos, que estamos sem conteúdo e não tenho colocado, né, nenhum conteúdo lá no canal. Mas esse tempo foi necessário para que eu ajustasse algumas coisas, estou revendo algumas coisas e revitalizando outras, né, para que a gente possa dar continuidade. Então, a gente vai começar nessa continuidade, certo? Agora, não a partir de hoje, tá? Hoje a gente vai no bate-papo livre explicando algumas coisas e depois eu vou continuar é, com o projeto que a gente estava organizando, que vai estar em andamento. Então, o que é que acontece? A gente tem trabalhado conteúdos que, não necessariamente assim como um curso, né, estudos e tal, mas assuntos de suma importância para o nosso desenvolvimento e que acaba tendo um cunho de estudo, né? A gente agora vai dar um tempinho dessa forma de trabalho, certo? Depois a gente retorna. Quanto tempo? Não sei. Se você já me conhece, sabe que a gente vai deixando a coisa fluir. A gente sempre está, não é deixar desorganizado, mas também deixar fluir de acordo com as nossas próprias necessidades, tá? E então, como vocês gostam muito das mensagens, né, que vira e mexe eu estou publicando e que tenho tudo guardadinho, porque essas mensagens fazem parte de um livro Caminhos, né? E aí alguém me perguntou por que eu não trabalhava com essas mensagens. E desde então eu fiquei pensando a respeito e agora me senti motivada a fazer isso, tá? E então a gente vai dar um tempinho, como eu falei, quanto tempo não sei. A gente vai dar um tempinho de assuntos sistematizados, tá? Que são de suma importância, mas nós já temos assim um leque, né, bem aberto de assuntos, então tem muito conteúdo lá no canal e a gente vai trabalhar, bater um papo, melhor falando, sobre as mensagens. A gente lê a mensagem e a gente reflete e conversa sobre aquilo. Tá certo assim? Então, hoje é só para a gente explicar essas coisinhas e tirar algumas dúvidas de quem tem alguma dúvida, tá? E aí depois já vamos estar nessa forma das nossas reflexões, trazendo as nossas mensagens. Já que vocês gostam tanto, eu também gosto das mensagens. E já que vocês gostam tanto, outras pessoas gostam, no lugar de eu ficar postando em grupos e fica tão restrito, a gente vai fazendo reflexões com elas e coloca lá no canal, porque, né, pode interessar para outras pessoas. E também, assim, mais uma vez, sempre deixando claro, todo o conteúdo do canal é conteúdo do nosso grupo. E então, assim, eu nunca tive a intenção, não tenho a intenção de ser youtuber, de ser influencer, de ser nada disso, nem instrutora de curso, nada disso. É que os nossos conteúdos podem servir para outras pessoas, então a gente vai colocando lá no canal, porque quem se interessar só é dar um play lá, né? Nem fico pedindo like, nem fico pedindo que se inscreva, até já tentei fazer isso, tem vídeos lá que eu tentei entrar com essa forma de trabalho, de uma produção de conteúdos, né, diretamente ao público que me é desconhecido, né, então, fora de vocês, mas não deu certo, não deu certo para mim, né, pela minha própria condição, tem o autismo, como tem um vídeo que eu falo mais ou menos sobre isso, e então não dá para mim, eu tenho muita dificuldade de estar gravando vídeos em que eu apareça falando com o público, né, que me é desconhecido, a dificuldade em olhar para a câmera, né, eu tenho essa limitação em decorrência do meu autismo. Então, tentei antes, tem alguns vídeos lá, tentei antes, tentei, mas estava ficando sobrecarregado para minha cabeça. Então, quem é autista vai entender minha linguagem. Eu estava ficando sobrecarregada com toda a preocupação que tinha, né, de sair tudo muito certinho, tudo muito ok, para agradar um público. E então eu disse, não, estou fora disso, eu não tenho condições, eu não tenho essa intenção. Então passamos a colocar apenas os áudios dos nossos encontros, dos nossos bate-papos, estudo, né? E que agora serão áudios das nossas reflexões no tocante a essas mensagens que vocês pediram. E tem uma infinidade de mensagens, né? Tem muitas. E tem as que vou escrevendo agora também, né? Certo? Então ficamos entendidos assim. Então hoje a gente bate um papo, tira algumas dúvidas, eu quero ouvir vocês. E aí depois a gente vai trabalhando essas reflexões. Tá combinado assim? Pronto. Então aí
Já tem uma pergunta aqui, na verdade, né? Já tinha essa pergunta de antes, e que acabou que, como teve esse espaço, né? Esse espaçozinho aí de tempo em que estavam suspensas nossas atividades, né? Acabou que eu não respondi. E aí, Roberta lembrou hoje, né? Olha, vamos falar sobre aquela questão que ficou pendente, né? Que é sobre a origem do mal. E achei legal a gente relembrar que tinha essa questão, né? Lembrar que tinha essa questão para a gente conversar, né? E então, assim, a pergunta tinha sido, né? Por que que o mal existe? Veja bem, gente, a gente vai precisar compreender uma coisa, que o mal, ele não existe. A nossa origem, ela é divina. Vamos começar lá do comecinho. Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, uma sementezinha que vai germinando e que vai desenvolvendo, vai crescendo, certo? Que nesse processo vão chamar de evolução. Eu prefiro chamar de o desenvolvimento espiritual, que é o germinar dessa semente, tá? Porque a evolução, ela pode entrar muito dentro de um contexto de evolução moral. E a moral, ela é muito local. E então vai dizer, fulano é uma pessoa evoluída ou fulano não é uma pessoa evoluída, de acordo com esse contexto moral local, porque a moral, ela é diferente de um lugar para outro, certo? A moral, ela traz um cunho cultural. A gente não já conversou outras vezes de que tem países que a bigamia é liberado. Então, lá não é amoral um homem ser casado com 5, 6 mulheres. Já aqui no Brasil, não pode. Então, é amoral, né? Um relacionamento múltiplo, certo? Então, a moral, ela é local, ela vai de acordo com costumes, com a cultura, tá? Com aquela sociedade. Então, eu evito usar o termo evolução, por quê? Quando a gente vai falar que fulano ou beltrano é uma pessoa evoluída, né? A gente vai estar, mesmo às vezes sem querer, dentro desse contexto de moralidade, tá? Então, eu prefiro usar o termo de desenvolvimento. Então, fulano já alcançou um grau de desenvolvimento onde ele já tem condutas mais assertivas, condutas mais sábias, né? Fica mais dentro de tudo que a gente já estudou, dentro de tudo que a gente conversou, fica mais assertivo para mim, pelo menos para mim, tá? Isso é uma questão também pessoal, certo? E então vamos lá. Então, o mal dentro desse processo de desenvolvimento, ele não existe. Por que ele não existe? Porque se a nossa origem é divina, se Deus nos fez simples e ignorantes e o mal não cabe em Deus, tá? E nós somos sua imagem e semelhança, não há mal em nós. O nosso desenvolvimento é sempre para a busca, para a expansão da nossa consciência, tá? Um desenvolvimento onde a gente vai chegar no ponto de plenitude. E quando a gente vai poder dizer, eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque o Deus que há em nós é que vai estar vivendo em nós, tá? Então, o que é que acontece? E o que se considera um mal, tá? Há tantas barbaridades, né, acontecendo, crueldades, tanta coisa feia acontecendo. Então, por que que isso existe? Veja bem, não é que isso existe. Isso acontece por meios de pessoas que fazem essas escolhas. Então, todas as vezes que nós não escolhemos a prática do bem, que é da nossa essência, nós estamos agindo mal. Então, o mal passa a existir a partir da ausência do bem. Como a escuridão não existe, é a ausência da luz. Isso é física, tá? Então, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, tanto para coisas menores, mais simples, como para coisas mais complexas, quando a gente não escolheu o bem, a gente escolheu já o mal. Inevitavelmente estaremos fazendo o mal.
E como é que nós vamos saber, então, o que é o bem? Bem é tudo aquilo que não nos fira e não fira o nosso semelhante. Porque nós estamos todos interligados. É tudo uma coisa só. Então, cada vez que eu só pensei em mim, todas as minhas atitudes a partir daí, elas serão do mal. O mal em menor escala? Sim, em menor escala, mas ainda assim mal. Quando eu tomo uma atitude que não me prejudica e não prejudica o meu semelhante, eu escolhi, eu fiz a escolha pela minha essência, que é divina. E então eu pratiquei o bem. E a partir de então, tudo que eu fizer será dentro deste bem. E então se desencadeia uma onda de bem. Porque aquele que recebeu vai estar passando adiante, que vai estar passando adiante, que vai estar passando adiante. Então forma essa cadeia de bem, uma cadeia de amor. Se espalha no universo. E quando eu não tenho essa escolha, e aí então tudo que eu vou fazer será de cunho mal, da mesma forma vai se abrir um leque energético dentro desse contexto do mal. E ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Compreende isso? Então, a nossa essência, ela é boa. A nossa essência é de união, é de fraternidade, é de cooperação. E todas as vezes que a gente não tem essa consciência, nós não temos atitudes, então, dentro desta essência. Nós nos equivocamos várias vezes. Então, às vezes a gente pensa assim: poxa, certas coisas que acontecem comigo, e eu sou uma pessoa do bem, e eu não merecia estar passando por certas coisas. Vamos parar para pensar se todas as nossas escolhas foram dentro desse contexto do verdadeiro bem. Porque o verdadeiro bem é aquele que pode ser copiado. É aquele que é legado para a posteridade. Fora isso, vai ser interesse, vai ser um desejo, você vai fazer um bem para uma pessoa com interesse na retribuição. Por mais que conscientemente você acredite que não, mas vai estar o conteúdo inconsciente direcionando essa prática. Então, é o autoconhecimento que vai mostrar todas as nossas disposições psíquicas, os nossos interesses ou não interesses, né? Pode ser só retribuição, porque quando uma pessoa é boa com a gente e a gente também vai ser boa com aquela pessoa, pode não ser porque estamos praticando o verdadeiro bem, mas uma retribuição, e que é louvável, né? Você não vai atirar pedras em que ele fez o bem, certo? Mas no tocante ao seu sentimento, pode ser apenas uma retribuição, porque aquela pessoa foi legal com você, aquela pessoa foi gentil, ou isso e aquilo, certo? Então o mal não existe, o mal é uma escolha, ou melhor, o mal é a não escolha do bem. E o bem é aquele que pode ser legado, ou seja, pode ser herança para a posteridade. Então, tudo aquilo que a gente faz que pode a humanidade copiar, isso é o bem. E tudo aquilo que não pode, isso não é o bem. E tenhamos consciência de que tudo que a gente faz, sim, será copiado. Porque nós herdamos de nós mesmos os nossos próprios conteúdos, né? E então, para o nosso futuro, como estará a nossa vida, vai em decorrência das nossas escolhas de hoje, né? Como nós herdamos da humanidade, porque nós vivemos dentro de um mesmo campo morfogenético. Já conversamos tantas vezes, né? Do campo morfogenético. Então, quando você escolhe a prática do verdadeiro bem, você está alterando a informação energética deste campo morfogenético. Entende isso?
Então você está deixando uma herança positiva, melhorada para a humanidade. Você está fazendo parte da mudança. Uma coisa que até já ia esquecendo de comentar e que é muito importante para a gente ter em mente, que quando se fala dessa escolha, estamos falando que nós já chegamos dentro desse processo de desenvolvimento num estágio que já temos condições de fazer escolha, tá? E então antes nós éramos só instinto, né? Depois somente razão, né? Depois sentimentos. Nós estamos na fase do sentimento. Tá? Então, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Nós viemos por todo aquele processo de desenvolvimento e então assim tudo muito instintivo, porque o instinto é tão divino quanto, né? E só que há um instinto, vamos dizer assim, da sobrevivência e a expansão da espécie. Então foram necessárias etapas dentro deste processo, né, do instinto. Depois nos tornamos Homo sapiens, que é o eu sei, que é o pensar, que é a razão, tá? E agora Homo sapiens sapiens, que é eu sei porque sei. Então, instinto, razão e sentimento. O eu sei porque sei se refere a quê? Na aplicabilidade da razão. E então, o discernimento, a lucidez. Eu sei porque sei e eu sei para que eu sei. E então, para o uso do bem. Então, tudo que você conhece, todo o seu conhecimento, tudo que todos os seus conteúdos, tudo que foi guardando no seu inconsciente, né, no decorrer desse processo de desenvolvimento, nesse atual estágio, você já tem conteúdo suficiente para fazer melhores escolhas, né? Todos nós. E então, todas as vezes que não fazemos a escolha pelo verdadeiro bem, nós estamos voltando nesse processo do desenvolvimento e estamos sendo mais animalizados, estamos sendo mais instinto. Só que esse instinto lá atrás era necessário. Então, o animalzinho, né, defendia a sua caça para ninguém comer, porque ali era dele, ele já estava marcando aquele território ali, era dele. Hoje, você já tem condições de ter a lucidez, o discernimento do partilhar, por exemplo, do não ser egoísta. Então, esse bem pode ser herança? Pode, não pode? O partilhar, a fraternidade, né? Pode e deve. Então, é isso que se espera do nosso estágio hoje. Entendeu? Claro que dentro desse processo de desenvolvimento, vai ter aqueles momentos que a gente vai ter aquela quedazinha, né? Vai ter aquelas as oscilaçõezinhas, mas a gente vai justamente pela chamada da lucidez, do discernimento, saindo dessa oscilação e nos tornando cada vez mais conscientes. Agora, só teremos a prática deste verdadeiro bem através do trabalho consciencial. Já temos condições dessas melhores escolhas? Sim. Mas sem trabalhar a consciência, nós estamos dando abertura para todo o nosso instinto que está no inconsciente possa dominar. Entende isso? E então, quando a gente diz assim, poxa, por que eu fiz aquilo? Ou por que eu falei aquilo? Poxa, não era eu perdi a cabeça. Não, cara pálida, era você. É você. Esse conteúdo estava ali guardadinho no seu inconsciente, esperando um momento, o gatilho, para ele poder sair. E esse gatilho foi a falta da consciência para a prática efetiva do bem verdadeiro. Não houve a escolha do bem. E então, era tudo que esse instinto precisava para sair, para dominar. Certo? Eu tenho uma dúvida assim. A partir do momento que a gente consegue evoluir e que o bem não é mais uma questão de escolha, e sim uma questão de vida, é o nosso dia a dia, a fraternidade já se faz presente e é parte da gente. Eu queria saber assim, a gente vai ter algum tipo de escolha, a gente vai precisar fazer algum tipo de escolha na próxima evolução, e estando lá, o que a gente vai precisar melhorar para passar para a próxima etapa? Excelente questão, viu, Roberta? Excelente.
Bom, o que a gente entende, porque, veja bem, a gente não pode, em hipótese nenhuma, tá, trazer respostas como verdades absolutas, certo? Nós trazemos aqui os frutos das nossas reflexões e do que a gente vai estudando, tá? Então, veja bem, dentro desse processo do desenvolvimento, chegamos nesse estágio de já podermos fazer escolhas. E então nós temos o livre-arbítrio, tá? Conforme esse desenvolvimento vai avançando, 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 até que sejamos seres perfeitos, porque nós não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis, ou seja, aquilo que pode se tornar perfeito, tá? E então, quando chegar lá, não existe mais o livre-arbítrio. O livre-arbítrio deixará de existir porque, como você muito bem disse, não há mais a necessidade da escolha, porque não se tem um trabalho consciencial sendo realizado, já é pura consciência plena. Aí, nega, já seremos deuses, já seremos espíritos crísticos, teremos planetas para organizar, teremos civilizações para cuidar, como o espírito crístico de Jesus. Entende? Então é para isso que a gente caminha, como diz Ramatiz, do átomo ao arcanjo. Então, trabalho não vai faltar. O nosso dever de casa hoje é muito pequenininho diante de tudo que ainda vem. Hoje a gente está aprendendo só a escolher. A escolher. Porque é nesse processo que chegaremos na sabedoria. Entendeu? E da sabedoria. E a sabedoria não é o ponto final. Da sabedoria, porque existem, né, os espíritos sábios e benevolentes. Então, mas não é o ponto final. Ainda tem muito processo pela frente. Até que. Resumindo, basicamente o que a gente precisa hoje para se tornar perfeito é fazer a escolha certa, conscientemente. 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 Exatamente. Trabalhar a consciência. Então, todas as vezes que não estamos sendo conscientes, nós estamos animalizados ainda. E segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, sabe o que ele disse? Nesse processo histórico do nosso desenvolvimento aqui, enquanto homem, né? Homem, espécie, tá? Estamos mais próximos do animal do que da angelitude. Somos recém-saídos da fase animal, gente. Tá? Então, assim, esse processo de agora, de abrirmos a nossa consciência, de nos conhecermos e então sermos mais assertivos dentro desse propósito do desenvolvimento dos nossos espíritos, né? Tá tudo no início. Só que um início que é um pré-requisito fortíssimo para as etapas posteriores. E daí, agora, me chamou a atenção para a gente relembrar um assunto: a transição planetária. Né? Eu sei que vocês pensaram nisso. Captei aqui os pensamentos. A transição planetária, que nesse estágio agora que estamos transitando, o planeta está em desenvolvimento também, né? Quem não faz suas escolhas com consciência, né? Não poderá mais habitar aqui na Terra. Né? Serão levados para mundos inferiores. Mas não é inferiores porque é o pior, não. É inferior porque é um estágio abaixo. Então, mais próximo do estado instintivo em que se encontra a pessoa. Aí aquela pessoa que não tem controle emocional, não tem uma inteligência emocional desenvolvida, aquela pessoa que leva tudo a ferro e fogo, aquela pessoa altamente instintiva mesmo, e não vai poder estar aqui na Terra, porque a Terra será de espíritos conscientes de si, nesse mundo de regeneração, né? Então, de perfeitos, não. Falamos agora que o perfeito ainda está bem distante, mas de espíritos conscientes de si.
Aquele que no final do dia se avalia. Eu deixei hoje alguém incomodado comigo? Eu fiz o bem hoje, todo o bem que eu poderia fazer? Veja bem, não é aquele bem em que você se anula, porque todo o bem que você pratica, você tem que se incluir. Como o Buda falou da compaixão. Se sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta, porque estamos todos interligados. E então tudo aquilo que falta para a gente está faltando para o universo, porque somos um só. Então a gente tem que fazer por a gente. É o verdadeiro amor próprio, que não é aquele orgulho, né? É aquele autocuidado para com a nossa saúde psíquica. Então, não é você se anular em nome da prática de um bem. É você fazer o bem na consciência dessa unidade. De que o que é bom para você é bom para o outro. Por isso que um dos mandamentos que Jesus mais trabalhou foi amar ao próximo como a ti mesmo. Então a gente não pode se excluir, tá? Aí lembrei disso da transição planetária, né? Então, o mundo de regeneração será isso, de espíritos conscientes de si, de espíritos que praticam autoconhecimento e que se esforçam para fazerem melhores escolhas. E demais serão migrados para outros mundos inferiores, de acordo com seu estágio vibracional, certo?